Lucas 67 ao 79, diz-nos assim a palavra do Senhor. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Você pode dizer um amém por essa leitura? Amém. Vamos fechar os olhos e fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua santa palavra, te agradecemos, Senhor, porque esta palavra fala conosco, ela nos ensina, nos guia, Pai. Então, Senhor, que nesse momento o Senhor venha ter misericórdia de nós, misericórdia da tua igreja, misericórdia de mim, Senhor, para que nós assim, Senhor, sejamos ensinados por ti, Pai, nesta noite. Fala conosco, Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, uma palavra já conhecida de todos, né? Diz um certo pastor bem conhecido que pregar sobre o Natal é sempre uma dificuldade, porque é apenas 2 capítulos, né? E todo ano você passa por ele, mas todo ano o Espírito Santo ministra coisas novas em nossos corações. Então, Zacarias, os irmãos sabem, Zacarias era esposo de Isabel, prima de Maria. Ambos já eram bem avançados de idade. Zacarias era sacerdote, ele servia no templo. Zacarias era da tribo de Levi. Um certo dia, Zacarias então estava no seu turno de servir no templo. Esse turno, diz alguns historiadores, que durava-se assim 2 semanas. Ele ficava no templo ali 2 semanas. Num certo dia foi tirado a sorte quem iria oferecer incenso no lugar santo. Esse lugar santo era muito perigoso, tanto é que o texto nos mostra que ali pessoas ficaram orando e intercedendo por ele e aguardando o retorno de Zacarias. Bom, Zacarias então, chegando ali, oferecendo o incenso no templo, diz-nos a palavra que o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, prometendo a ele que as orações dele foram ouvidas. As orações da sua esposa foram ouvidas. E ali, mesmo ambos avançados de idade, Deus iria lhe dar um filho. E este filho, então, teria que ter o nome de João, que depois leva-se o nome de João Batista, João o Batizador. Ali, Zacarias, então, ouve aquela mensagem. A Bíblia nos diz que ele se encheu de temor, mas, ao mesmo tempo, ele revidou contra o anjo. E diz assim: como pode nós, já avançados de idade, termos filho? Então, o anjo diz a ele que Deus o enviou esta mensagem, essa boa nova para ele. E o anjo ainda acrescentou, disse a ele: por causa da sua incredulidade, ficarás mudo. E ele ficou mudo, diz-nos a história, diz-nos a palavra do Senhor. Zacarias então ficou mudo naquele momento, e a sua mudez durou então pelo menos 9 meses. Porque a Bíblia nos diz que no 8º dia de nascimento de João, a sua mãe, seu pai e alguns dos seus vizinhos, seus amigos, estavam levando João ao templo para o dia de circuncidar, que era no 8º dia. E neste dia, segundo a tradição, o filho levava então nome de parentes, de pai, de avô, e assim se vai, era na tradição judaica. Então, neste dia de levar ao templo, os amigos, os vizinhos de Zacarias, disse a Isabel a colocar o nome do pai, Zacarias.
Então, Isabel disse: não, Isabel não, o nome dele será João. E aí perguntaram a Zacarias: qual é o nome? Perguntaram com gestos. E Zacarias respondeu com gestos. Mas diz-nos a Bíblia que chegou um certo momento, então ele pediu uma tabuinha. E nessa tabuinha, então, ele escreveu João. Note bem isso, eu quero que fique isso bem gravado na sua cabeça. Ele não creu, ficou mudo. Quando ele então testifica a profecia que havia recebido do nascimento do filho, do anjo, ele então ratifica essa profecia dizendo o nome na tabuinha, escrito João. E a Bíblia nos diz que imediatamente a boca de Zacarias se abriu, e a Bíblia nos diz que imediatamente a língua de Zacarias desprendeu, e então ele louvou ao Senhor, e diz-nos a Bíblia que ele, cheio do Espírito Santo, profetizou. Quero que vocês guardem bem isso. Zacarias profetizou, cheio do Espírito Santo. Antes de entrarmos no cântico, quero só abrir um parênteses aqui. Note bem que a profecia, o cântico de Zacarias, é totalmente relacionada a Cristo. A profecia de Zacarias é totalmente cristocêntrica. Ele canta as Escrituras. Ele fala as Escrituras no seu cântico, exaltando o nome de Cristo. Ele até vai falar do seu próprio filho João. Mas o centro do cântico é Jesus. O centro do cântico é a obra salvadora. O centro do cântico é a intervenção de Deus, trazendo salvação aos homens. Muito diferente dos dias de hoje, falo a verdade. Onde as pessoas vão atrás de algum tipo de profecia apenas para colocar o homem no centro. Apenas para colocar na centralidade do assunto ou da mensagem o homem. Entregando assim chave e tantas outras coisas. E Zacarias é um grande exemplo para nós. Um homem cheio do Espírito Santo profetiza as Escrituras. Ele fala as Escrituras. Ele canta as Escrituras. E foi aí então que a Bíblia nos fala que Zacarias se encheu do Espírito Santo e profetizou através desse cântico, que é conhecido na fé cristã como o Benedictus, que é o bendito. Ele inicia o cântico dizendo bendito. Isso, em toda a tradição cristã, este cântico é conhecido como o Benedictus. Semana passada, depois do culto, até brinquei com um irmão, relacionado ainda à questão da profecia. Eu falei para o irmão assim, um culto abençoado, um culto maravilhoso. Eu falei, alguns dizem ainda que são frios, Nosso culto tem cântico, nós exaltamos o nome do Senhor, o nosso culto tem salmos, o nosso culto tem profecia. O que mais? Sentimos a presença de Deus, porque Deus se faz presente no nosso meio. E é bom demais, porque todos os domingos nós saímos aqui cheio por esta profecia, que é as Escrituras de Deus que nos ensina, que nos molda. E é isso que Zacarias vai profetizar então, cheio do Espírito Santo. Então nesta noite o meu objetivo quero trazer aos irmãos aquilo que o Espírito Santo ministrou em meu coração e vai continuar ministrando nesta noite, é que o cântico de Zacarias tem que ser o nosso cântico. E por que o cântico de Zacarias tem que ser o nosso cântico? Zacarias vai nos dar pelo menos 3 lições. E a primeira coisa que nós notamos na leitura que nós fizemos é que o cântico de Zacarias tem que ser o nosso cântico,
Porque Deus agiu pelos seus atos na história, nos trazendo salvação. E só isso já bastava para nós, então, estarmos alegres, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, independente de coisas terrenas, de coisas materiais, porque Deus agiu na história, de forma com sua onipotência, trazendo-nos salvação. E é isso que Zacarias vai dizer: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação. Falamos semana passada sobre a promessa de Abraão, que Maria então canta o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão. Ela exalta ao Senhor. Zacarias também diz, também exalta pelo cumprimento da promessa. Zacarias também diz desde a antiguidade o que ele havia prometido pela boca dos seus profetas. Havia agora chegado o momento, havia agora acabado o tempo de incerteza, o tempo de medo, o tempo de escuridão. Deus iria agora entrar na história do teu povo. Não por coluna de fogo, nem por nuvem, como no Egito, não por uma voz mansa, como foi na caverna com Elias, não por uma sarça ardente, como foi com Moisés no deserto, não como um estrangeiro passando na tenda, como foi com Abraão. Não seria assim dessa vez. Ele iria entrar na história como homem, como servo, como homem para sofrer todas as dores, para ser tentado em tudo e não pecar em nada. Era assim que Deus iria entrar na história, na minha e na sua história, para ser crucificado e derramar seu sangue por nós. Não seria mais como nos Antigos Testamentos, como uma tipologia, não seria mais algo agora como uma sarça, uma nuvem. Não, Deus iria agora se fazer carne para habitar entre nós. E ele iria então, como um servo obediente, até a cruz do Calvário, derramar o seu sangue. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que não há remissão de pecados, a não ser por meio do sangue. E foi pelo sangue de um justo. O menino Jesus habitou entre nós e foi até a cruz do Calvário. E assim Cristo foi à morte de cruz e ressuscitou para nos redimir e nos dar e nos suscitar, trazer à tona uma plena e poderosa salvação. Por que plena? Plena porque significa completa e perfeita. Jesus Cristo veio a trazer uma salvação perfeita, uma salvação completa, uma salvação plena. Por quê? Completa porque na salvação não há nada em que nós possamos contribuir. Completa porque na salvação não há nada que nós possamos fazer para nos salvar. Não, Cristo, quando deu o brado na cruz e disse, está consumado, ele não está falando de sua morte, mas ele está falando que o preço foi pago, a cédula foi rasgada, eles são nossos, ó Pai. Ela é completa, ela é plena, ela é perfeita. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Pelo contrário, não é pelos nossos méritos, mas é apesar dos nossos ineméritos que nós fomos salvos. Por que ela é poderosa? Ela é poderosa por causa da procedência dessa salvação. A sua procedência é Deus, o Todo-Poderoso. É Deus quem ama, é Deus quem planeja, é Deus quem opera, é Deus quem visita. Ela é poderosa porque ela está centrada e a tua procedência está em Deus e não nos homens.
A maioria das religiões é sempre os homens indo de encontro a Deus. A maioria das religiões é sempre os homens criando modos para então se conectar com Deus. Mas a verdadeira religião é Deus vindo aos homens. A verdadeira religião é: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E agora te chamo de vocês de meus amigos. Ela é poderosa porque a tua procedência está em Deus. É Deus que suscitou. Por isso que o autor, em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, que nós não fizemos nada para tê-la, ela é grande, ela é plena, ela é perfeita e ela é poderosa. É Deus que fez por você e não foi você que fez por Deus. Zacarias continua louvando a Deus. E nós também tínhamos que louvar. Por quê? Porque Deus se tornou acessível. O versículo vai nos dizer de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. De quem será que Zacarias está falando? Quem são esses inimigos? Será que ele está falando dos inimigos políticos? Será que Zacarias está falando dos inimigos estrangeiros, dos romanos? Será que Zacarias está falando de alguma pessoa particular? A primeira regra da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a Bíblia. É simples assim. De quem então Zacarias está falando? É só você ler no versículo 77, que a Bíblia nos fala que João então iria vir preparar o caminho, trazer conhecimento da salvação, para nos libertar dos nossos pecados. De quem Zacarias está falando? Zacarias não está falando de uma salvação de Roma. Lembre-se, Zacarias está cheio do Espírito Santo. Mas de uma salvação espiritual, que afeta, assim, todos os domínios e aspectos da nossa vida, esta salvação. Lembra-se que nós falamos esses dias da cosmovisão? Todos os âmbitos da nossa vida. Mas primeiramente é uma salvação espiritual, não política, não de uma pessoa. Não é uma salvação querendo angariar riquezas. Não é uma salvação em busca de prestígio. Não é uma salvação em busca de fama. Não é uma salvação em busca de poder. Não é uma salvação em busca de glória terrena. Não é isso que Zacarias está falando. Mas é uma questão de reconciliação de Deus e homem. Uma reconciliação de pai e filho. É disso que Zacarias está falando. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, nos libertou das mãos do nosso inimigo, nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou das garras de Satanás, nos libertou do túmulo, da morte. Jesus venceu isso, e assim nós venceremos com Ele. E é disso que Zacarias está falando. O texto então nos mostra o propósito desta salvação, o propósito desta libertação do pecado, da escravidão do pecado, de viver uma vida na prática do pecado.
O texto nos mostra o porquê Jesus nos tirou na casa do valente, porque veio o mais valente que é Jesus Cristo e nos levou. O texto nos mostra o porquê de Colossenses capítulo 1, que Deus nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do teu amor. E por que então esta salvação? O texto nos mostra para que o adorássemos sem temor. E nós sabemos que temor pode ser medo ou reverência. E logicamente não está falando de não adorar com reverência, mas o texto está falando de medo. E aqui eu quero pensar um pouco com os irmãos, porque tem alguns pregadores, irmãos, que botam terror na pessoa. Tem alguns pregadores que tacam medo na pessoa. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muitas vezes. Aceita, porque talvez hoje é seu último dia. Aceita, porque talvez você vai cruzar a rua, vai vir um carro e vai arrebentar com você. Ou então, cuidado, não saia daqui do nosso cercado. Dando a entender então que igreja é esta 4 paredes, mas a igreja de Jesus Cristo é uma igreja interdenominacional, é um reino estabelecido na terra. E as pessoas tacam medo nas pessoas, líderes, pastores, conduzem o seu rebanho com medo, cercando, tirando a liberdade de filho, tirando a liberdade de filho de Deus. Cristo nos libertou desses inimigos, para que chegássemos então na presença de Deus, sem medo algum. Adoração, no grego, quer dizer culto. Culto quer dizer serviço. O que Zacarias está cantando é que agora nós estamos livres da mão dos nossos inimigos, do pecado, de Satanás, da escravidão. Para quê? Para que servirmos a Deus sem medo nenhum. Deus se tornou acessível a alguns de nós, que talvez foram criados com um tipo de liberdade informal, não libertinagem, mas foram ensinados, doutrinados com algum tipo de liberdade informal, não apreciam a mudança que Jesus operou no modo pelo que Ele escolheu vir aos seres humanos. Os hindus oferecem sacrifícios no templo. Os muçulmanos se curvam tanto até relar a sua testa no chão. O medo, aliás, o medo, na maior parte das tradições religiosas, é a primeira emoção quando alguém se aproxima de Deus. Certamente os judeus, meus irmãos, associavam o medo com a adoração. Pense comigo, uma sarça ardente pegando fogo. Pense comigo, brasas vivas de um altar. Pense comigo, um contato direto com Deus, o perigo de sair manco, como foi com Jacó. Pense comigo, um transporte de uma arca poderia matar alguém como matou Uzá. Pense comigo, entrar no lugar santo do santo, tinha que ir com uma corda cheia de campainha, porque se parar de fazer barulho, arrasta que ele morreu lá dentro. O medo estava associado diariamente. As pessoas, lógico que tinham respeito, mas também se relacionava o medo em pronunciar, soletrar o nome de Deus. E assim então Deus escolheu fazer uma surpresa para eles e para nós, entrando na história como um nenê numa manjedoura. Pensa bem. Em Jesus, meus irmãos,
Deus criou um meio de se relacionar com os seres humanos que não passava pelo medo, mas criou em Jesus um relacionamento de pai e filho. Um relacionamento de você dizer, Abba Pai. O que significa Abba Pai? Meu papaizinho. Em Jesus, nós temos esse relacionamento de chamar Deus de meu papaizinho. E dizemos então, este é meu Deus. Ele diz, este é meu povo. E dizemos, este é meu pai. E o pai diz, estes são meus filhos. Adorássemos a Deus sem medo. Conforme está escrito em Hebreus, capítulo 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. O véu dos santos foi rasgado, e agora nós temos livre acesso com Deus, o nosso Pai. Ele se tornou acessível a nós. Hoje temos esse livre acesso ao trono da graça, porque o primogênito de Deus, o primeiro de muitos, Jesus Cristo, lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira, enviando o seu Filho unigênito, único. A partir de sua morte, Jesus é chamado de primogênito, o primeiro de muitos. Quero dizer para você, o seu relacionamento com Deus é entre criatura e criador, mas também é entre filho e pai. Nosso relacionamento com Deus, Deus assim escolheu que Jesus viesse em carne e habitasse entre nós, surpreendendo todas as pessoas. Um neném, nascendo de uma mulher desprovida, nascendo de uma moça aproximadamente 16 anos, totalmente desprezada, rejeitada, principalmente pela sua cidade de Nazaré. Mas Deus surpreende a todos, vindo à terra, nascendo numa manjedoura. E foi assim que Deus, então, escolheu esta forma, para que através deste menino fosse até a cruz do Calvário e nos resgatasse, não com ouro e nem com prata, mas com o sangue derramado na cruz do Calvário. E por isso nós temos que cantar o cântico de Zacarias todos os dias, porque Deus se tornou acessível. E nós podemos chegar diante dele sem medo. Sem medo. Mas o terceiro motivo de louvarmos a Deus é que Deus visitou a história dos homens. O versículo vai nos dizer, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. Lembrando que na cultura judaica, entranhável significa o centro das emoções, sentimentos. E aí ele usa a expressão justamente daí, que foi tanto amor que brotou das entranhas, entranháveis misericórdia do nosso Deus. Note que está no possessivo, nosso Deus, é meu, é teu Deus. Graças a essa misericórdia, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.
A palavra sol nascente, Anatole, significa ao nascer do sol. Quando tudo está em trevas, brilha a aurora do dia, trazendo então um cântico, um novo tempo, uma nova vida, um novo Pai. Trazendo luz a todo lugar e obscuro. A visita do sol tem o propósito de jorrar luz a tudo que se assenta nas trevas. Zacarias está cantando as Escrituras, citando Isaías, capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. As trevas nas Escrituras, quando usada figuradamente, significa cegueira de mente e cegueira de coração. E também significa desalento e desesperança. Assim como está aqui em Isaías, ele está dizendo: o povo estava desalento, o povo estava sem esperança alguma. O povo judeu estava assim neste momento. E assim também, cegos de mente, cegos de coração, éramos todos nós. Desalentos e desesperançados, eram todos nós, éramos eu e era você. Mas Jesus, mediante a sua presença, entrando na história, trazendo um novo tempo, entrando na nossa história, trazendo um novo tempo para nós, para mim e para você, trazendo luz à nossa mente e nos dando o conhecimento da verdade, o conhecimento da salvação. Então ele encheu o nosso coração de esperança para sabermos então que nós fomos criados para algo. Então nós vamos viver esse algo, esse novo tempo, vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Porque este Jesus que nasceu numa manjedoura, veio com ele a luz, trazendo então luminosidade, clareando tudo aquilo que estava em trevas. O povo vivia 400 anos em silêncio de uma palavra profética, mas veio a luz do sinal do conhecimento da verdade. Assim éramos nós. Nós não tínhamos conhecimento, estávamos sem esperança, mas quando esta verdade transformadora tocou em nosso coração, que não é o músculo que bomba, mas sim a nossa mente, veio clareza a todos nós, e encheu o nosso coração de alegria, de sua plena e poderosa salvação. O sol da justiça nasceu em nossos corações, dissipando as trevas do conhecimento e da desesperança. E então vivemos aquilo que o último profeta Malaquias havia profetizado há 400 anos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis, sente a alegria, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Este conhecimento veio nos trazer liberdade. Hoje somos livres para não pecar. Não que nós não pecamos, porque aquele que diz que não peca é mentiroso, mas há uma diferença entre pecar e viver uma vida na prática do pecado, se tornando então escravo do pecado. Cristo quebrou essa escravidão, e agora, como bezerros alegres,
É isso que Cristo veio fazer? Trazendo assim o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Amém? Quantos aqui, há quantos aqui nesta noite pode dizer: para mim brilhou o sol da justiça, e este sol trouxe consigo nas tuas asas a salvação. Nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, mas Deus, por teu infinito amor, brilhou o sol e dissipou todas as trevas. Só que eu não posso terminar essa mensagem sem aplicar esse texto e esse contexto para nós. Eu não posso nesta noite despedir os irmãos sem falar aquilo que Cristo ministrou nessa tarde no meu coração. Enquanto eu estava meditando nesta tarde, depois de pronto, depois de digitado, Cristo ministrou algo no meu coração e eu quero aplicar isso juntamente com vocês. O que eu quero lhe dizer é que não adianta nós sabermos tudo isso. Não adianta nós sabermos que Deus agiu na história e trouxe salvação. Não adianta nós só sabermos e não colocarmos as coisas na prática, que Deus se tornou acessível a nós agora. Não adianta. Se nós não tivermos a mesma atitude de Zacarias, que profetizou, cheio do Espírito Santo, se nós não tivermos a mesma atitude de João Batista, que preparou o caminho e trouxe o conhecimento da salvação. E porque muitas vezes nós não fazemos isso, nós sabemos das coisas, mas por que nós não profetizamos aos povos? Por que nós não profetizamos às nações? Por que nós não falamos disso que nós sabemos? Por quê? Porque nós, igreja, não fazemos isso? Porque nós insistimos em ficarmos preocupados com culto bom? Se Deus está presente, o culto está bom. Porque muitas vezes, em nossos serviços, em nossos relacionamentos do dia a dia, nós sabemos do problema das pessoas e não profetizamos que há vida para essas pessoas. Por quê? Que há esperança em Cristo. Lembra porque Zacarias ficou mudo? Porque Zacarias não creu. E muitas vezes a igreja, eu e você ficamos mudos, porque verdadeiramente nós não cremos que Deus pode mudar aquela pessoa, que Deus pode tirar da depressão aquela pessoa, que Deus pode libertar aquela pessoa do pensamento de suicídio, que Deus pode libertar aquele filho do vício, que Deus pode libertar aquele vizinho da cachaça, que Deus pode fazer as coisas. Então nós não falamos porque não cremos. Não só não cremos na palavra, mas também não acreditamos nas pessoas. E Jesus, Ele falou, contactou com as pessoas, trazendo esperança para as pessoas. Ele conseguia enxergar o que havia debaixo do pecado, que ali havia um ser humano, a obra-prima de Deus. E às vezes nós não falamos. Não falamos porque não cremos.
E então nós não profetizamos. Mas quando Zacarias creu e ratificou e escreveu o nome que Deus havia mandado, a Bíblia diz que a sua boca se abriu, a sua língua desprendeu, e então ele louvou, e cheio do Espírito Santo, ele profetizou. Sabe por que às vezes nós não falamos? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Porque uma coisa é ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você tem, o Espírito Santo é residente. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo é presidente. Ele governa, ele dirige todos os âmbitos da vida. Você consegue ter uma cosmovisão bíblica e enxergar as coisas como Deus vê. E uma coisa, a gente se contentamos em apenas ter, quando a ordem em Efésios é: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E note que o verbo está no imperativo, enchei-vos. Você não tem opção. Se você não é cheio ou não busca estar cheio, você está pecando, porque é um mandamento, e quando nós não cumprimos a ordem, nós estamos errando e falhando e pecando. Porque às vezes não falamos? Porque estamos gastando tanto tempo em nossas coisas e não temos tempo para buscar a Deus e para crer no que essa palavra diz e acreditar nas pessoas. Ou então não agimos como João Batista, preparando o caminho para o conhecimento da salvação. Só conhecermos tudo isso que meditamos hoje, e não compartilharmos, não profetizarmos, não dizermos às pessoas, não prepararmos o caminho, não vai resolver o problema do outro. Porque o conhecimento, você é um mar morto, ficou em você, você não distribuiu para outras pessoas. É por causa disso que o mar morto, ele só recebe, mas não distribui para outros. E aí nós não preparamos o caminho, endireitando o caminho, aplainando o caminho, pregando o evangelho transformador. Quando o texto vai dizer, e ele nos libertou do império das trevas, quer dizer ali, quando Roma vinha conquistando a cidade, eles iam abrindo estradas, arrumando o caminho, plainando as estradas. Por que você acha daquele ditado, quem tem boca vai? Porque todo o caminho que Roma conquistava, levava Roma de volta. E quando Paulo escreve, ele nos libertou do império das trevas, transportando, essa palavra no grego quer dizer, como Roma abria o caminho. E nós não estamos. Por que não fazemos isso? Tudo isso que meditamos hoje, se nós não compartilharmos, apenas ter o conhecimento que Deus agiu na história, que Deus se tornou acessível, que Deus agora, Ele entrou na minha história, e não profetizarmos aos povos, não profetizarmos nas ruas, não profetizarmos na família, não profetizarmos aonde nós estivermos, não vai transformar os outros. E as pessoas estão sedentas, sabe? Sedenta. Alguns dizem assim, não adianta pregar não, é de mal a pior, o negócio vai cada vez piorar. Eu não quero saber, eu fui chamado para estabelecer o reino de Deus na terra. É para isso que nós fomos chamados. A minha oração nessa noite é que o cântico de Zacarias seja o nosso cântico. Não apenas por conhecimento, mas também por atitude, de ficarmos cheios desse Espírito de Deus. A minha oração nesta noite é que este cântico que Zacarias cantou
pelos atos poderosos nos trazendo salvação, que Deus se tornou acessível, que Deus visitou a minha história, porque Deus agiu na história trazendo salvação, porque Deus se fez acessível por meio do seu Filho Cristo Jesus, e porque Deus um dia visitou a minha história individualmente, visitou a sua. Esta é minha oração que nós cantamos todos os dias, mas também a minha oração é que a mesma atitude de Zacarias, de João Batista, seja também a nossa. Essa é a minha oração. Eu quero orar por você nesta noite e com você, que Deus venha nos trazer uma consciência de tudo isso. Mas assim como o Espírito Santo ministrou nessa tarde no meu coração, que às vezes é muito intelecto e pouca prática, às vezes é muito calvinismo, muito arminianismo, muito patrístico e pouca prática, pouca vida. É muito livre-arbítrio, é muito predestinação, e no dia a dia as pessoas estão indo para o inferno, morrendo. Eu quero orar com você, assim como o Espírito Santo tocou no meu coração nessa tarde, dizendo: olha, não é só a cabeça grande, mas é fogo no coração. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você que sabe de tudo isso, mas às vezes na sua rede de relacionamentos, você sabe dos problemas e às vezes a pessoa está precisando, passando problema na família, no lar, e você se prende. Lembre-se, não precisa ter medo. Deus se tornou acessível. Feche os olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor,